tudo bem? Bom, eu sou o Nelson Rosenwald. Hoje eu vou ser uma espécie de host, de anfitrião dessa live. Com muita alegria eu tenho aqui comigo um amigo de longa data, genial Fred Dier. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre o currículo do Fred, mas o objetivo hoje é trazer um pouquinho de vocês uma degustação do que será essa pós de responsabilidade civil da Faculdade Baiana, que eu vou coordenar junto com a professora Fernanda Ivo. E esses primeiros 5 minutos nós vamos aguardar o pessoal chegar, tem sempre um pouquinho de atraso natural, mas enquanto isso eu já solicito que vocês curtam, compartilhem a live para quem estiver no YouTube, por favor, façam isso. Fred, você está vendo que já tem aí um tanto de gente entrando. Dando boa noite. De onde é que esse pessoal? Sabrina, Laura, Perla, Gisele, esse pessoal é de onde? Eu gosto de saber onde é que a galera está. Pois é, podiam falar, né? Isso aí, Sabrina Abreu aqui de novo. Quem mais? Aí vai subindo, mas provavelmente esse casamento de hoje, Minas com Bahia, vai dar uma heterogeneidade. Vai ter muita coisa boa aí que vai divulgando aí. Pede para o pessoal avisar nos grupos aí que a live vai começar daqui a pouquinho, daqui a uns 3 minutos, o conteúdo da live. Ó, a Sabrina de Catu, na Bahia, Fred. Catu, Alagoinhas, Perla de Alagoinhas aí. Ah, exatamente, a Perla, Alagoinhas, isso aí, muito bacana. E é isso mesmo, porque todas essas possibilidades de orientação existem através do chat do YouTube, então é bom que isso aconteça. Agora, o interessante, Fred, é que hoje a gente vai falar um pouquinho tanto sobre os aspectos materiais como os aspectos processuais da responsabilidade civil. Gente, o Fred vai trazer 2 temas sobre o aspecto processual e eu vou trazer outros 2 sobre o aspecto material. Então vai ser bem 50-50, vai ser equilibrado. A gente vai trocar essas ideias e, ao final, nós estaremos aqui com as perguntas de vocês. Então, ó, o Matheus foi teu aluno, Fred, na UFBA, 2004. Pô, que beleza, hein? Aí, bacana. É a minha primeira turma da UFBA como professor de carreira. Olha bem, foi ontem, 2004. Uma época que eu te conheci lá na Dispodium. Exatamente. Né? Exatamente. Tem um conterrâneo meu aqui de Juiz de Fora, Bruno Soares. Já dei tanta aula em Juiz de Fora lá no começo de casa. Não tinha nada de satelitário, era só no carro, ia, voltava. Né? Isso mesmo. Boa noite, Ana Delma, Francisco José de BH. Né? Meu boa noite a vocês. Aí o Matheus está dizendo isso mesmo, Fred. Que beleza, viu? Salomão Rezedaia. Aí. Salomão joga nas duas, no civil e no processo civil. Né? Você não vai aprender, não. Você vai aqui só conferir, você é testemunha. Então, isso aí fica bom. Olha aí, agora a Valdilúcio Diniz, boa noite, Natal. Aurimar de Balsas, Maranhão. A Bruna. Gente do Brasil todo. Muito bacana. A Bruna de Goiânia. Bom, vocês vão gostar, porque responsabilidade civil pode parecer que é uma questão apenas de direito civil, mas quanta coisa boa vocês têm aprendendo no processo. Quanta contribuição interessante o processo pode propiciar isso. Salomão aqui dizendo que é eterno aluno. Vamos lá, é bom esse intercâmbio. Um dia a gente está aqui falando, outro dia o Salomão Rezedá está dando aula para a gente, e assim corre o barco. É isso aí, a coisa funciona dessa forma. Mas 40 segundinhos a gente começa oficialmente, e aí a gente vai. Ó, a Ana é de Colatina, Espírito Santo. Amanda Plácido de Sampa, exatamente. Um abraço, Amanda, abraço, Ana. O Tiago de Contagem, aqui do meu lado, Fred, meu vizinho. Colatina. Aí, a Rejane, boa noite, isso. Ó, a Luciana está dizendo, boa noite, Fred, até 25 de março. Vai ter a aula de encerramento da minha pós de processo civil, a pós que é equivalente a essa aqui. E aí eu prometi a eles que vai ser uma aula presencial. E aí vai gente do Brasil todo aqui, dia 25, em Salvador, assistir a aula presencial comigo. Vai dar movimento, hein?
Ó, o Paulo Fontes, de Guaratinguetá, Marisa Comitre, a Ana. Então é isso, gente. Deu 5 minutos e agora a gente vai começar para valer. De vez em quando nós vamos fazer uns acenos para vocês, mas o importante, acima de tudo, é introduzir aqui essa aula a partir de agora. E ela é uma aula promovida pela Pós-Premium de Responsabilidade Civil, a primeira edição dela, que a Faculdade Baiana vai realizar. Essa é uma pós, assim como a do Fred, que ele realiza com êxito em processo civil, é uma pós 100% presencial. Os professores estão lá dando aula ao vivo, os melhores professores, dentro daqueles temas propostos. Todas as semanas de aula, assim como o Fred faz na dele, eu vou dar aula inaugural, abrindo a noção sobre a temática. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pós no final. Inclusive, ao final, né, vão ser mais, além dos detalhes sobre o curso e dúvidas, a gente vai disponibilizar um cupom especial para vocês de 30% para matrículas na pós. 30%, hein? Exclusivo aos participantes dessa live. E esse certificado ele será enviado a todos que confirmarem a presença na live. Como é que confirma a presença na live? Respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizada ao final dessa live. Olha, o tema da aula, então, você já sabe. Responsabilidade civil, aspectos materiais comigo, aspectos processuais com o Fred. Fred Dier é o professor da Universidade Federal da Bahia. Fred é mestre, doutor, pós-doutor em Portugal, livre docente na USP, coordenador da Faculdade Baiana de Direito. Eu, Nelson Rosenwald, estarei aqui com ele hoje. E nesse revezamento serão 4 temas. 2 de processo civil, 2 de direito civil. Eu já peço licença a Fred, vou botar aqui o meu cronômetro para fazer o start nos meus primeiros 10 minutos do meu tema. E por que eu começo com o meu tema? Porque talvez é uma coisa interessante. Afinal, o que é o dano moral? Que é o tema dessa noite. É como se fosse uma novela mexicana de 3 capítulos, pessoal. Primeiro capítulo. Logo que veio o Código Civil, muita gente boa disse: dano moral. Dano moral é a dor, é a mágoa, é o sofrimento da pessoa decorrente da lesão, ou seja, é uma dimensão subjetiva do dano moral. E, na verdade, essa visão subjetiva do dano moral se mostrou equivocada. Por qual razão? Porque dor, mágoa, sofrimento, isso não é dano moral, são eventuais sintomas de um dano moral. Ou seja, dor, mágoa, sofrimento, isso é o plano consequencial do dano moral. Porque muita gente sofre dano moral e não exterioriza isso por dor, mágoa, sofrimento. Basta pensar, uma mulher estuprada em estado comatoso no hospital. É um dano moral, mas não houve como demonstrar dor e mágoa. Uma criança sofre dano moral, ela não consegue verbalizar esses sentimentos negativos. Então, eu quero que vocês entendam que o dor, mágoa, tal, esses sentimentos, eles não podem conceituar o dano moral. Muito pelo contrário, muitas pessoas sofrem dano moral verdadeiramente e elas em nenhum momento verbalizam esses sentimentos. Então, não é por aí. Bom, depois passou um certo aperfeiçoamento nessa matéria, houve uma certa evolução no tema, e vários doutrinadores começaram a entender que o dano moral é uma violação da dignidade da pessoa humana. Eu até estou com o Fred aqui, eu lembro que lá em 2004, 2005, quando ele me encontrava nos corredores da Juspod no Salvador, ele falava assim: Nelson, civilista só gosta de falar de dignidade da pessoa humana e boa-fé, eu lembro. Pois é, mas eu estou aqui para dizer que não, que dano moral não é lesão à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é uma belíssima fórmula, é um princípio do maior significado, mas é justamente a sua abstração que depõe contra ele. Ou seja, a dignidade é uma fórmula retórica que, muitas vezes, se mal utilizada, ela pode justificar qualquer pretensão de dano moral. Acaba abrindo um solipsismo. Muitas vezes um juiz, de forma discricionária, diz: olha, eu estou dando dano moral
sem fundamentar por nada, jogando o peso da dignidade da pessoa humana. E isso abre um subjetivismo enorme. O mesmo subjetivismo que dizer que dano moral é dor, mágoa, sofrimento, é o dano moral de dizer que qualquer coisa é lesão à dignidade, porque isso avilta o princípio da dignidade. A dignidade se torna uma espécie de elixir vazio. E pior, se um juiz ou qualquer tribunal começa a entender que dano moral é lesão à dignidade, o dano moral ele vira um dano moral sempre em ré ipsa. Ele sempre será presumido como uma lesão à dignidade da pessoa humana. Então não é legal esse caminho. Por fim, qual seria, então, um terceiro caminho mais saudável, pelo qual eu, Nelson, defendo um conceito de dano moral para esse início do século XXI? O dano moral como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. O que seria isso, uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela? Esse conceito pode parecer difícil, mas ele é o único que permite uma análise dinâmica dos interesses contrapostos ali. Ele é o único que permite aferir se verdadeiramente o dano que a vítima sofreu foi um dano injustificado diante das circunstâncias. Porque quando eu digo que o dano moral é o dano a uma lesão, ao interesse existencial, naquele caso que é digno de proteção, eu abro para uma ponderação. Por uma ponderação entre a conduta supostamente lesiva e aquele bem jurídico da vítima que foi supostamente lesado. Porque um erro muito comum, pessoal, da responsabilidade civil é todo mundo colocar só o peso na vítima, dizer, olha, aquela pessoa sofreu um dano, o bem jurídico, vida, honra, imagem foi atingido, então nós temos que trazer o princípio da reparação integral da vítima. Opa, peraí, mas nós temos também que olhar para o campo de liberdade da ação do ofensor. Porque se todo dano que as pessoas sofrem, ele fosse transferido à pessoa do ofensor, a convivência em sociedade seria inviável, porque qualquer espaço de liberdade seria constrangido. Então, deixa eu dar uns 2 exemplos para a gente entender bem esse conceito. Primeiro, dano, o exemplo mais óbvio que tem. Dano por abalo de crédito, por inscrição indevida. Todo mundo fala, olha, colocaram meu nome indevidamente no Serasa. Dano moral em ré ipsa. Opa, peraí. Nós entendemos que aí há um dano aparente para a vítima, mas vamos pensar um pouquinho também nas justificativas, no fundamento da ação do ofensor? O ofensor corrigiu em tempo hábil aquela inscrição? O nome daquela pessoa já estava previamente inscrito, já estava previamente negativado? O que isso requer? Que o magistrado seja capaz de, diante daquelas circunstâncias, ponderar e medir os 2 lados da balança para que efetivamente se prove que, naquele caso concreto, mais do que uma inscrição indevida, a vítima possa provar ali que não houve uma lesão da minha imagem perante terceiros. Ou seja, aquela inscrição indevida me prejudicou na situação A, B ou C. Houve a privação efetiva de um bem da minha vida. Esse que é o merecimento de tutela. Esse que é um critério de seleção dos danos indenizáveis que consideram que só é possível invadir o patrimônio de alguém, condenando essa pessoa a indenizar, se houver uma justificativa hábil para tanto. Isso é importante. Tanto é verdade, Fred, que hoje, o que eu acho o desafio mais interessante para o civilista, em matéria de conceituação de dano moral, é justamente criar esses critérios objetivos para cada situação de balanceamento de bens que possa favorecer uma análise dos juízes. Então, exemplo, liberdade de informação de um lado e privacidade de outro. Vem um veículo de imprensa, o jornal Estado de Minas, aqui de Belo Horizonte, e diz que um fulano ali, um determinado político, ele é corrupto. E o sujeito já diz, opa, houve um dano aqui à minha honra,
houve um dano à minha imagem, e por aí vai. Mas espera aí, vamos averiguar também o outro lado da liberdade de informação? E como é que é possível, então, fazer o peso para realmente averiguar se há o dano moral ou não? Aquela pessoa era notória? Isso é um critério objetivo. Aquele fato narrado pelo Estado de Minas era um fato realmente importante de interesse público? Segundo critério objetivo, havia veracidade naquele fato? Terceiro critério objetivo, qual era a finalidade da divulgação? A divulgação ali tinha um interesse jornalístico verdadeiro? Ou era algo sobre um tema comercial? Ou seja, esses critérios objetivos todos, eles fazem com que haja, em princípio, um ponto de partida para que os magistrados possam dizer se houve dano moral ou não. Então, o meu objetivo aqui com vocês foi mostrar que, opa, dano moral não é dor, mágoa, sofrimento, isso é um aspecto subjetivo. Dano moral não é simplesmente uma violação à dignidade da pessoa humana. Fazer direito não é fácil. Direito a gente não faz com slogan, a gente faz com estudo. Então, realmente, o dano moral, eu acho mais adequado esse conceito. É uma lesão ao interesse existencial, concretamente merecedor de tutela, e nós partimos dessa ponderação de bens com esses exemplos que eu dei por aí. Legal, pessoal? Então, chega de Nelson, vamos falar um pouquinho aqui de processo civil, porque eu estou muito curioso com um tema que Fred já me trouxe uma outra situação, e aquilo ficou na minha cabeça, que é a relação entre as ações de responsabilidade civil e o novo regramento da produção antecipada de prova. Está lá no 381 do CPC de 2015. Até vou utilizar, Fred, uma expressão que você pegou muito bem. Está na hora do advogado que milita mudar um pouco o software mental da litigância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para todo mundo sobre esse aspecto. A palavra é tua, Fred. Meu querido, primeiro, preciso dizer a todo mundo da minha satisfação enorme de estar ao seu lado. Você é um gigante do direito civil brasileiro, na verdade, do direito privado brasileiro. Uma cabeça sempre muito à frente, né? Pensando as coisas muito à frente. Desde que eu lhe conheço, e tudo que eu já li seu é de um nível muito alto. Suas aulas são muito boas, enfim. E ver você à frente de uma especialização que eu gostaria de ter feito quando me formei, que é uma especialização que tratasse de responsabilidade civil, que é uma coisa que a gente vê em tudo. Tudo. E cada vez com problemas mais complexos, né? Perda de uma chance, responsabilidade coletiva, responsabilidade do consumidor, fora as temáticas, no consumidor, no direito de família, no próprio processo, discutir nexo causal, né? Discutir culpa, discutir o que é dano hoje em dia. Até o que é dano já é não só o dano moral, como o dano patrimonial, né? O dano material. Tudo isso sendo conduzido pela sua mente é um privilégio que eu gostaria de ter tido. E imagine, Nelson, com você dando aula todas as semanas. Toda semana eu entro numa sala de aula, ao vivo, pelo Zoom, de minha casa, tendo você para conversar comigo, para tirar dúvida. Isso é um ativo muito grande, as pessoas têm que ter essa dimensão do que significa isso. Porque não há atividade jurídica, não há. Ministério Público, Defensoria Pública, advocacia, magistratura, que você não passe inúmeras vezes por questões relacionadas à responsabilidade civil. E é impressionante como as pessoas sabem pouco isso. Então, obrigado, parabéns pelo curso, espero que dê certo. Convido todo mundo a se inscrever no curso, aproveitar essa promoção de hoje. Vocês vão receber um cupom no final dessa live, um cupom que vai dar direito a vocês se matricularem nesse curso com 30% de desconto, essa pós-prêmio, primeira turma, um filho querido, uma filha querida de Nelson Roosevelt e de Fernanda Ivo, que está ajudando ele. Pois bem, e a pegada da pós, que é multidisciplinar, envolve responsabilidade civil e seus aspectos processuais. Inclusive, uma das aulas vai ser comigo. E aqui eu vou fazer, então, uma espécie de aperitivo do que o pessoal pode ver
poderá ver na turma, e aí com mais tempo, evidentemente. O CPC de 2015, ele promoveu uma mudança muito grande do modo de litigar, ou seja, do modo como o advogado deve perceber, deve utilizar o processo. Em ações de responsabilidade civil, como é que a nossa mente funcionava? Como é que a mente funcionava? No padrão, no software tradicional. O seu cliente lhe procura dizendo que sofreu um prejuízo. Aí você prepara uma petição contra quem responde por esse prejuízo, afirma que teve prejuízo, demanda contra aquela pessoa, aí você pede uma indenização. Depois que você pede, você vai provar os prejuízos. E depois o juiz decide. Então a lógica é, eu peço, provo depois e o juiz decide. Pedir, provar, decidir. Isso, que é o básico, e funciona para a maior parte das vezes, causava, ou causa até hoje, para quem faz assim, um risco muito grande. Porque, veja, se você é obrigado a pedir a indenização antes da prova, arrisca de você ou pedir muito mais do que a prova conseguir demonstrar, em responsabilidade civil. Eu não estou falando de cobrança da dívida contratual, estou falando de responsabilidade civil, demonstração de prejuízo que eu vou ter que fazer em prova. Então, olha o primeiro risco, de eu cobrar muito mais do que eu vier a conseguir aprovar. E qual o risco aí? O risco é de eu sucumbir. Se eu peço 100 mil e consigo provar 20, eu sucumbi em 80. Meu cliente vai pagar 8 mil reais no mínimo de honorários advocatícios para o réu. No mínimo. Ele vai ganhar 20 e vai pagar 8, vai ficar com 12. Vai ficar com 12. Veja a lógica. E há um outro risco de você, pelo medo de sucumbir, pedir pouco. E aí a prova vir e ser muito maior. E aí você não pode complementar depois. O juiz fica limitado ao pedido. Essa espécie de bug, porque isso é um bug, né? É claramente um bug, porque há um conflito. É como se fosse um entrave, uma trava do sistema. O sistema não tá batendo. Foi corrigida com o Código Novo de Processo, que permitiu que agora o autor de uma ação de responsabilidade civil ele possa ir ao judiciário primeiro para produzir uma prova. Então ele diz assim, olha, eu entendo que fui lesado e quero vir a propor no futuro uma ação de responsabilidade civil. Só que em vez de propor essa ação agora, eu quero primeiro apurar em prova para formar um mínimo de lastro probatório para que eu formule a minha demanda com mais precisão. Com mais precisão. E vejam, pode acontecer, inclusive, de que depois dessa prova que eu produzi antes, eu chegue à conclusão de que nem era o caso de propor ação. Ou pelo menos que nem era o caso de propor ação ainda. Eu precisaria de mais elementos. Portanto, eu posso não só, após essa prova, me estimular a propor rapidamente a ação, como eu posso, após essa prova, perceber que não é o caso ainda de propor, ou nem é o caso de propor, porque o risco de sucumbência é alto. E dá uma terceira possibilidade, né? Pode ser que após a prova produzida, o réu perceba que vai ser muito difícil ele se defender depois. E aí ele mesmo se antecipa e faz um acordo para evitar a sucumbência. Porque uma coisa é você dever 100 mil reais, outra coisa é você dever 120 mil reais. Você multiplique isso em casos de responsabilidade civil de volume grande, como acidentes grandes, complexos, né? Sinistros complexos, estamos falando de milhões, às vezes 50 milhões de indenização. Se você disser assim, não, eu vou apostar e vou ser processado para ver se eu ganho com uma prova robusta que foi produzida antes, isso de 50 milhões pode ir para 60 só de honorários advocatícios. Então, a gente está falando aí de um impacto grande. Então, o que é que o Código fez? Olha, em vez de você pedir e instruir para que haja decisão, se você quiser, você pode primeiro pedir para instruir, produzir uma prova antecipadamente, para depois decidir o que vai fazer. Se vai fazer um acordo, se vai propor ação desse jeito ou daquele, ou se nem vai propor ação. E qual é a grande vantagem aí? É que no pedido de instrução prévia não há sucumbência.
Não há custo de sucumbência. Só haverá custo de sucumbência se o réu resistir a essa prova antecipada. Mas, racionalmente, é difícil imaginar o réu resistindo a isso. Do ponto de vista da racionalidade econômica, se o advogado conhecer minimamente o direito, ele não vai resistir, deixa produzir a prova, até para que meu próprio cliente possa depois decidir o que fazer, se ele vai continuar resistindo, se ele vai fazer o acordo. Então, houve uma revolução, é uma revolução da litigância, com essa simples medida chamada produção antecipada de prova, do artigo 381 do CPC, requerida sem lastro em perigo. Porque até então, Nelson, você precisava de perigo para propor essa ação. Agora você não precisa mais. Basta você querer a prova antes. Por quê? Porque é um instrumento que foi pensado para viabilizar o acordo, para melhorar a qualidade dos pedidos, evitar pedidos absurdos, evitar pedidos diminutos. Então, eu acho que esse é um tema chave. Não, eu, como advogado de autor, eu simplesmente não entro com ação de responsabilidade civil hoje sem uma prévia produção antecipada de prova. Não entro. Eu não entro. Salvo se for responsabilidade contratual, com arras fixadas, com um valor definido, aí não tem problema. Agora, se eu precisar apurar em perícia, testemunha, o tamanho do prejuízo, eu não vou me arriscar. Eu faço a produção antecipada de prova antes, que eu diminuo consideravelmente o risco do meu cliente. Era isso, meu caro. Muito bacana, Fred. Eu acho importantíssimo a gente trazer isso e para quem está nos ouvindo, entender que não dá para fracionar o mundo do direito material e processo civil. Tem que estar bem nas duas. Quero antes agradecer por tuas palavras quanto a mim. Sabe por quê? Porque eu sempre te achei um cara de um outro planeta. E como você gosta muito de futebol, mais do que eu, você, assim, é aquele cara que é o Messi do processo civil. É extraterrestre. O Messi do Barcelona, não o Messi do PSG que está devendo. Mas é incrível. E outras coisas também que são importantes. A gente conhece vários professores que são bons no papel, mas não são tão bons na oratória e vice-versa. E você joga bem com as duas, sabe, Fred? Então, é muito importante ter uma pessoa que teoriza o processo civil, escreve sobre o processo civil, leciona o processo civil, encaminha institutos de processo civil. Isso é muito bom para todos nós. Eu fico muito feliz de estar aqui ao teu lado. E quero... Obrigado. Não, amigo, quero trazer, então, o meu segundo tema dessa noite, que é algo que eu me atrevi, Fred, a colocar, talvez, na frente da doutrina de uma forma geral. É um tema ainda aberto a qualquer tipo de evolução, mas eu acho que é algo que fatalmente acontecerá no direito brasileiro. O que é? É a passagem de um conceito de dano moral para dano extrapatrimonial. Porque muita gente trata os dois como sinônimos. E não está errado. Tradicionalmente, se você for na Constituição Federal, a Constituição Federal nem fala em dano extrapatrimonial, fala em dano moral. E todo mundo sempre tratou um pelo outro de forma comum, corriqueira. Mas já não dá mais para isso. Não dá mais para isso, porque é claro que em sociedades complexas como a nossa, onde litígios acontecem aos milhões, nós estamos vendo que os bens jurídicos, com o tempo, eles estão se refinando, estão se especificando. E o que eu defendo hoje, boa doutrina defende, quem fizer o curso, a pós-graduação vai ver, porque vão ter aulas específicas, é que há um gênero e uma espécie. Dano extrapatrimonial passa a ser o gênero. E dano moral passa a ser apenas uma de suas espécies. O gênero dano extrapatrimonial, que eu vou explicar o que é, está aqui. E quais seriam essas espécies hoje? Seriam 4. Dano estético, dano à imagem, dano existencial e dano moral. Essas 4 são as espécies do gênero dano extrapatrimonial. E, gente, não é uma aventura jurídica, porque a expressão dano extrapatrimonial como gênero, ela entrou no direito privado com a reforma trabalhista. Se vocês forem ver a Lei 13.463 de 2017, ela foi a primeira que, audaciosamente e corretamente, ao meu ver, colocou ali o gênero dano extrapatrimonial e trouxe algumas de suas espécies.
o dano existencial, pela primeira vez, e o dano moral. Mas existem essas outras duas, o dano estético e o dano à imagem. E essa autonomização dessas espécies não foi uma construção da minha cabeça. O próprio STJ está trabalhando com isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, o que é o dano estético? Rapidamente. Acabou aquela história, Fred, do dano estético ser um enfeamento. Ah, a moça era uma moça bonita, estava se submetendo a uma sessão de fotografia, a câmera caiu na cabeça dela, ela sofreu uma cicatriz, esse enfeamento. Não! Desde o caso Lars Grael, aquele caso triste que o Lars Grael, iatista olímpico, medalhista, ele teve a sua perna amputada porque um bêbado, verdade, um bêbado passou por cima do iate dele, da lancha dele. O STJ passou a entender que o dano estético é uma transformação morfológica. Ou seja, uma coisa é o dano estético, que é o dano externo, é a perda da perna, essa transformação morfológica. Outra coisa é o dano moral, que não é o dano externo, é o dano interno, é o dano psíquico. Por isso que o STJ, pela primeira vez, entendeu que, no caso Lars Grael, haveriam 3 indenizações. Dano patrimonial, ou seja, danos emergentes, tudo aquilo que realmente ele perdeu em matéria de tratamento médico, compra da prótese, assistência, lucros cessantes, aquilo que ele razoavelmente deixou de ganhar em uma carreira olímpica vitoriosa. Mas, para além desse dano patrimonial, deu-se o dano moral, o dano psíquico interno, e o dano estético, que é o dano externo. E isso virou a súmula 387 do STJ. Hoje, amigas e amigos, eu já me atrevo a ir além e entender que o dano estético é mais do que uma transformação morfológica. É qualquer desequilíbrio corporal decorrente da lesão. Então, se uma pessoa é atropelada por um bêbado, ela perde um baço, não houve enfriamento, não houve transformação externa aparente, mas há um desequilíbrio corporal. Ou seja, cada vez mais o dano estético caminha a ser um dano à saúde. Bom, esse é o dano estético, ele é completamente autônomo do dano moral, mas é um dano extrapatrimonial. Em segundo lugar, vem o dano à imagem. O dano à imagem ele se dá com a mera utilização da sua imagem sem o seu consentimento, independente de qualquer outro dano. Então, se você está andando pela rua e eu, na sua cara, tiro a sua foto sem o seu consentimento, isso já é um dano à imagem. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, Nelson, você tirou a foto, mas você não explorou comercialmente a imagem do sujeito. Se eu tivesse explorado comercialmente a imagem dele, para além do dano à imagem, haveria um dano patrimonial. Ô, Nelson, mas você tirou a foto do cara andando na rua, não houve nenhuma lesão à honra dele, não houve nenhuma lesão à intimidade dele, à privacidade. Mas se houvesse, por exemplo, eu tirei a foto dele, ele está lá no cantinho, beijando a namorada, ou é uma moça, ela está em trajes menores, se isso acontecesse, para além do dano à imagem, haveria um segundo dano, que eventualmente poderia ser um dano à intimidade, poderia haver um dano à honra. Ou seja, o eventual dano à intimidade, o eventual dano à honra, esse é o dano moral, objetivamente, que não se confunde com o dano à imagem que está na própria Constituição Federal como um bem autônomo ao dano moral. Então é por isso que a súmula 403 do STJ faz essa autonomização. Olha, uma coisa é o dano à imagem, outra coisa é o eventual dano patrimonial ou o eventual dano moral. São figuras diferentes. Então, vocês estão acompanhando meu raciocínio? Dano estético é uma coisa, dano à imagem é outra. E o dano existencial, que eu diria, Fred, que é o filho caçula do dano extrapatrimonial, do grande gênero dano extrapatrimonial, o dano existencial é o caçulinha, que entrou há pouco ali, como eu disse, na reforma trabalhista. Dano existencial é uma modificação prejudicial relevante na vida da pessoa. E por que ele não é um simples dano moral? Porque, ao contrário do dano moral, o dano existencial ele tem uma eficácia danosa permanente na vida do cara. O dano existencial ele altera a operosidade da vida da pessoa, o seu dinamismo. Se vocês ficarem comigo no direito do trabalho,
era o sujeito que é um operador de cabo telefônico, ele toma um tombo de 3 metros de altura e fica tetraplégico. Esse sujeito, em razão disso, ele muda completamente sua existência. Ele já não pode mais fazer o que ele fazia. Ele faz diferente o que ele habitualmente fazia. E ele vai ter que fazer coisas na vida que ele nunca fazia, como reabilitação e por aí vai. Ou seja, esse dano existencial realmente é um dano com uma certa irreversibilidade e permanência que ele não pode se confundir com a figura do dano moral. Um sujeito ele está andando na rua, é atropelado, quebra a perna. Isso é um dano moral. Por quê? Porque o fato se exauriu no momento do dano. As consequências elas terminam coincidentemente no momento do atropelamento. O dano existencial não, ele transcende. Ele cria uma nova história com capítulos que vão acompanhando a pessoa ao longo da sua vida. E Fred, e a história é tão bonita que hoje o dano extrapatrimonial já é avô. Por quê? Porque o dano existencial, ele teve 2 filhos. E olha que não tem nada a ver com dano moral, eu estou no dano existencial. Quais seriam esses 2 filhotinhos do dano existencial? O primeiro é o dano ao projeto de vida. É uma espécie de dano existencial. São aquelas situações que causam uma frustração nas opções objetivas de vida de uma pessoa, nas suas possibilidades concretas. Exemplo que aconteceu aqui perto de Belo Horizonte, todo mundo sabe, aqueles desastres da Vale do Rio Doce. Teve um distrito aqui, Bento Ribeiro, que foi completamente consumido pela lama. Imagina uma pessoa dessas que sobreviveu, mas perdeu sua casa, aquele distrito não existe mais, mudou para outra cidade. Isso não é um dano moral, isso é um dano a um projeto de vida, porque a sua vida recomeçou do zero. Ou seja, a pessoa teve a sua própria liberdade de decidir por si completamente frustrada. A possibilidade concreta dela em se encaminhar dentro da sua autonomia sumiu. Então, realmente, quando se fala de uma privação da liberdade efetiva, substancial da pessoa, há um dano ao projeto de vida. Até esse exemplo aí da Vale, os ambientalistas chamam de desterritorialização. A pessoa sofre uma desterritorialização, um corte na sua trajetória existencial, tem que ressignificar a vida. É que nem aquele episódio da pílula de farinha. A moça tomou a pílula da Sharon pensando que ela não ia engravidar. Nasceu a criança. É óbvio que o dano que essa moça sofreu não é o nascimento de uma vida, que isso é um motivo de alegria, mas é a violação da sua autodeterminação, do seu planejamento familiar. Ou seja, é um dano a um projeto de vida. E a outra continuação do dano existencial, a outra espécie do dano existencial, Fred, é o chamado dano à vida em relação. Qual é a diferença do dano à vida em relação para o dano ao projeto de vida? Tem uma amiga minha que escreve sobre isso, Flaviana Rampazzo, que ela diz que o dano ao projeto de vida ele seria a primeira pessoa do singular, o myself. Já o dano à vida em relação é o ourselves. Por quê? Porque é um dano existencial na primeira pessoa do plural. Deixa eu exemplificar com vocês. Alienação parental. Pega, por exemplo, vou pegar uma mãe que ela põe na cabeça da criança que o pai ele é tudo de ruim nessa vida. E vai martelando isso na cabeça, vai martelando isso na cabeça dessa pessoa. O que acontece? O fato de introjetar na formação psicológica dessa criança que o pai não vale nada, induzir, né, a coisificação do outro genitor, é muito mais que um dano moral. Porque essa frustração do projeto parental não atingiu só o filho, atingiu ao mesmo tempo o outro genitor. Então, isso é um dano à vida em relação, porque 2 pessoas saem quebradas disso aí. E, só para terminar, não é apenas distinção que eu estou fazendo sobre o viés teórico, porque isso é muito importante, e eu acho legal até o Fred depois trazer as impressões dele, sobre o ponto de vista processual e pragmático. Porque, a partir do momento que a gente traz um dano extrapatrimonial, e a gente divide dano estético, dano à imagem, e principalmente o dano existencial do dano moral,
quando a pessoa, ela na petição inicial vai dizer que ela sofreu um dano existencial, já mudam várias coisas. Em primeiro lugar, pode-se até entender que no dano moral o pedido tem que ser determinado, tem que especificar um valor, mas será que no dano existencial não vale ainda um pedido genérico? Por quê? Porque as consequências do dano existencial, elas ainda são imprevistas, a lesão se renova permanentemente. Então, talvez caberia ali um pedido genérico. Poderia se discutir no dano existencial até mesmo uma imprescritibilidade, porque toda hora a lesão se renova, o dano moral não. O dano moral, aquela prescrição é em 3 anos a contar do fato. E é claro que um juiz, quando for botar a mão numa quantificação, a quantificação de um dano existencial é muito maior que a quantificação de um dano moral. Mas tudo isso tem a ver com a historinha que o autor tem que contar na inicial. Tudo isso é importante. Então, essa ressignificação, ela também amanhã será muito importante no processo civil. Ela vai ser boa, Fred, porque ela vai reduzir a tecnia, tanto de advogados como de magistrados, vai evitar demandas frívolas, a meu ver, e vai evitar muitas vezes a supercompensação, algumas decisões onde o dano moral ele é completamente descalibrado. É isso. E eu vou agora passar a palavra para o meu querido Fred, porque ele tem um outro tema muito bacana, que eu achei legal, a técnica da fragmentação da decisão de mérito, e isso repercute também na responsabilidade civil. E, amigo, fica à vontade para fazer alguma consideração sobre o que eu falei aqui, se tem alguma besteira na história, porque às vezes a gente tem que ser corajoso de avançar, mas avançar com uma certa cautela. A palavra é tua, Fred. Rapaz, eu estava aqui pensando, sensacional essa sua exposição, né? Imagine que agora pessoas de qualquer lugar do país, das suas Minas Gerais, do seu também Rio de Janeiro, eu sei que você tem e também com a sua Bahia, porque você tem muita ligação conosco aqui da Bahia. Pessoas de todos os lugares podem estar numa sala de aula para poder ficar ouvindo você, daí tirar dúvida. Não precisa mais viajar, não precisa, como eu tive que fazer, você também, tivemos que viajar para São Paulo para fazer doutorado, para poder estudar com outros professores. Você pode fazer tudo isso de sua casa. Incrível. Eu quero fazer uma pergunta sobre o que você falou, mas é uma pergunta. Eu vou expor minha parte e depois eu termino a minha exposição com uma pergunta que eu estou com uma dúvida, depois da sua sistematização. Vou expor um pouquinho a parte que me cabe desse latifúndio, né? Uma das novidades expressas do Código de Processo de 2015 é a possibilidade de o juiz fragmentar a solução do mérito da causa. Ou seja, imagine um caso que tenha 4 pedidos. O Código permite que o juiz julgue esses pedidos fragmentariamente ou fragmentadamente. Por exemplo, ele julgue antecipadamente 2 deles e deixe os outros 2 para serem julgados após audiência, após perícia. Isso é uma coisa muito boa, porque a lógica é a seguinte: na medida em que os frutos do processo se amadureçam, eles já podem ser colhidos. Eles não precisam que todos os frutos fiquem maduros para que sejam colhidos. Você vai colhendo à medida em que os frutos amadureçam, de modo que evitar que um fruto muito maduro não seja colhido e acabe apodrecendo à espera da maturidade do outro, do amadurecimento do outro. Isso está previsto em 2 dispositivos do Código. O 354, parágrafo único, e o 356. Esses 2 dispositivos permitem a fragmentação da decisão de mérito. Pois bem, o que é esse instituto, agora consagrado, que permite as chamadas decisões parciais de mérito? Como relacionar isso com as ações de responsabilidade civil? Eu percebo uma relação muito clara, e eu vejo isso
sempre nas ações em que eu sou advogado. Reparem bem, uma ação de responsabilidade civil é uma ação em que o juiz vai ter de responder a 5 perguntas. Toda ação de responsabilidade civil, por mais simples que seja, o juiz vai ter que responder a 5 perguntas. Uma pergunta base e 4 perguntas que se desdobram da pergunta base. Pergunta base é: há responsabilidade? É a pergunta base. Ou seja, há o dever de indenizar? É a pergunta, é a famosa pergunta que em latim se escreve o an debeatur. An debeatur. Existe a dívida? No caso, a dívida decorrente da responsabilidade. Respondida afirmativamente, aí o juiz vai ter que dizer quem é o credor, quem é o devedor, o que deve e quanto deve. Quem deve, a quem se deve, o que deve e quanto deve. Então didaticamente, se deve, quem deve, a quem se deve, o que deve e quanto deve. Um processo, uma decisão que responda a essas 5 perguntas é uma decisão apta a ser cumprida imediatamente. No mais das vezes, a decisão, na prática das ações de responsabilidade, a decisão ela tenta responder a 4 perguntas e deixa a pergunta do quantum para um segundo momento, que é o momento da liquidação. Então, o juiz diz assim, condena o réu a indenizar a vítima em valor que será apurado em liquidação. Isso é o que acontece como regra. Só que o que muitas vezes acontece no processo e as pessoas não percebem? É que a defesa do réu é uma defesa muito forte contra o andebeatur. Ou seja, ele se defende muito fortemente pela inexistência da responsabilidade, seja negando a ilicitude, seja negando a conduta, seja negando o nexo causal. Ele nega um dos elementos da responsabilidade. Normalmente ele nega o nexo causal ou nega a própria conduta. Só que ele, réu, tem que se defender, dizendo assim, olha, eu nego, eu não devo nada. Agora, se eu dever, o valor cobrado está muito alto. É uma defesa na eventualidade. E aí o réu, ele diz assim, olha, eu não devo nada, não há nexo causal, não há conduta, ou não houve dano, enfim, ele faz algum tipo de defesa que nega a própria existência da dívida e pede a perícia, não para isso, ele pede a perícia para o caso de o juiz entender que existe a dívida. E aí a perícia é para definição do prejuízo. O que o juiz deveria fazer num caso como esse? O juiz já marca a perícia? Perceba, se o juiz já marcar a perícia, o juiz vai gastar uma energia muito grande e um custo altíssimo para fazer prova de um prejuízo sem que antes o juiz tenha definido se existe ou não o dever de indenizar. E aí acontece muito, já visto muito na prática. Produz-se a prova pericial ou outras provas mais caras. E chega na sentença, e aí o juiz vai se debruçar sobre o caso, chega na sentença e o juiz conclui que não há nada a dever. Por que não há nada a dever? Porque não há nexo causal, porque não houve conduta ilícita, enfim. E aquela prova pericial serviu para quê, então? Para nada. Então, o que eu estou sugerindo? E aí, juntando os dois assuntos, né? Que em muitos casos de responsabilidade civil, o juiz deve se valer da fragmentação da decisão. O juiz deve fazer como se faz muito em arbitragem. As arbitragens fazem isso há muitos anos. A prática arbitral é assim há muito tempo, porque é muito caro, né? As pessoas não querem perder dinheiro. A prática arbitral é sempre assim, ou quase sempre assim. Se divide. Primeiro o juiz decide sobre se há ou não o dever de indenizar. E é uma decisão parcial. É uma decisão parcial, com base no 356. Depois, e aí se for o caso, ele vai apurar a extensão do prejuízo. Ele vai debulhar essa responsabilidade.
ele não vai misturar as duas instruções, as duas atividades probatórias. Porque se você mistura as duas atividades probatórias, a atividade probatória para o dever de indenizar, para a existência do dever de indenizar, e a atividade probatória para a delimitação do dever de indenizar, você encarece o processo, você tumultua o processo fica incompreensível e muito provavelmente a decisão vai estar errada. Muito provavelmente a decisão vai estar errada. Então, a minha proposta é trazer para o processo judicial estatal essa prática arbitral muito difundida. Praticamente eu não conheço arbitragem que não faça isso. Muito difundida. E que agora é permitida com base no 356 e 354, parágrafo único. Ou seja, a fragmentação da solução dos problemas da responsabilidade, a começar com o problema do ante beato. Discutir nexo, discutir conduta, discutir a própria existência de dano, se o dano é... Se aquele fato ele é um fato indenizável ou não. Porque veja que boa parte dessas discussões sobre danos extrapatrimoniais, em um determinado momento da história, se discutia se esse fato era um fato indenizável. Aí você vai avançando para perceber que esses fatos agora tidos como danosos são fatos indenizáveis. Mas houve época que isso nem era cogitado. Então, imagine que daqui para frente, no multiverso, danos no multiverso serão indenizáveis? É uma pergunta que vai surgir. Essas ações predatórias, que agora o CNJ está de olho, essa litigância predatória, que nos Estados Unidos se chama de shame litigation. A shame litigation está chegando no Brasil fortemente. O CAD já enfrentou o tema. Como é que é a responsabilidade civil nos casos de shame litigation? São temas novos de responsabilidade que podem surgir, e aí a fragmentação da decisão é uma técnica processual muito útil para esses casos. E aí, eu devolvendo a bola para você, meu querido amigo, eu lhe faço a seguinte pergunta, que é uma pergunta muito importante para quem estuda processo coletivo como eu, e gosta. Eu defendo a existência de dano moral coletivo, eu acho que isso é possível. Há uma controvérsia grande. Nada obstante, a lei de ação civil pública prevê expressamente o dano moral coletivo, mas há uma controvérsia grande. Há quem diga que o dano moral coletivo não dá para uma coletividade ter dano moral. O dano moral seria sempre de uma pessoa individual, ou no máximo uma pessoa jurídica, na linha da súmula do STJ. Mas uma coletividade, os baianos, os mineiros, os moradores de Bento Ribeiro, uma coletividade com dano moral, para muita gente é um problema. Um exemplo é o ministro Teori Zavascki, finado, falecido ministro Teori Zavascki, era contra isso. E aí vem a pergunta. Imagine um caso de uma destruição no elevador Lacerda, o grande símbolo da cidade do Salvador. Uma empresa comete um ato e destrói o elevador Lacerda. Eu vejo isso como um grande exemplo de dano moral coletivo aos soteropolitanos. Ele entra em que dessas categorias suas? Ou o dano moral coletivo é uma outra espécie? Minha pergunta é essa. Se o dano moral coletivo ele entra dessa sua classificação, dentro dela, de alguma delas aí, ou ele é uma outra espécie? Então, essa é a pergunta que eu muito bacana, Fred. Eu não podia esperar outra coisa de você. E, gente, não tem nada combinado aqui, não. Fred veio com essa pergunta aqui e pronto, jogou mesmo, para valer. E você se antecipou, você disse, olha, o falecido ministro Zavascki, eu ia justamente dar o exemplo, que naquele famoso julgamento onde o STJ decidiu que havia o dano moral coletivo, voto condutor do ministro Luiz Fux, meu professor de processo civil na UERJ, acho que fui um dos primeiros alunos dele. O ministro Zavascki, ele foi o voto minoritário, dizendo, olha, não cabe dano moral coletivo, essa figura não existe, porque o dano moral, segundo o ministro Zavascki, ele só seria individual, ou seja, só seria possível pensar numa dimensão existencial do dano moral, uma perspectiva muito da dignidade que ele utilizava, mas não numa perspectiva coletiva. E eu, Fred, quero ser bem pragmático. Eu realmente, sobre o aspecto teórico, tenho lá muitas dúvidas sobre
a autonomização dogmática do dano moral coletivo, ou seja, a possibilidade de haver um dano moral transindividual que transcenda Nelson, Fred e atenda interesses coletivos, difusos, individuais, homogêneos. Ou seja, para mim ali o dano moral está sendo dilargado para muito além do que ele possa significar. Mas, sob o ponto de vista pragmático, eu adoro que exista o dano moral coletivo. Por quê? E eu sou um dos poucos que defende isso, e eu vou te contar em primeira mão. O dano moral coletivo, sem querer, eu tenho certeza que o legislador não pensou nisso no Brasil, quando ele criou essa figura, mas ele é o reconhecimento de uma função punitiva da responsabilidade civil pela via transversa, pela via oblíqua. Porque vocês sabem muito bem que o que existe é a função compensatória da responsabilidade civil. Então, num dano ambiental, num dano ao patrimônio público, que nem nesse caso do elevador Lacerda, o que a tendência natural de qualquer processo seria? Fixar apenas o dano patrimonial. Só que para esses grandes casos, onde há uma ofensa à consciência coletiva, e não existe no Brasil uma tradição de punitive damages, a indenização de caráter punitivo, ao contrário dos Estados Unidos, em menor escala da Inglaterra, ela ainda não entrou no Brasil oficialmente pela porta da frente. Talvez um dia ela entre, mas é uma tradição muito grande dos países do civil law em admitir essa função punitiva autônoma, mas entrou pelo dano moral coletivo, porque o juiz, o magistrado, além do dano patrimonial, ele vai fixar essa segunda indenização, que é o dano moral coletivo, justamente pela dimensão coletiva dessa ofensa. E aí pega o exemplo que o Fred trouxe agora do elevador Lacerda para o soteropolitano em geral. Mas vocês percebam que essa segunda indenização, cujo valor será muito superior ao do dano patrimonial, ela terá ali, entre suas motivações, o aspecto inibitório, o aspecto preventivo, quanto à necessidade de se evitar um dano semelhante a esse de grande envergadura. Então, esse dano moral coletivo, que aqui ele agiu muito forte no acidente da Vale, não foi acidente nenhum, foi desastre premeditado, em outras situações, ele acaba ocupando um lugar que a pena civil, a sanção punitiva, deveria realizar, Fred, na responsabilidade civil. Porque sanção punitiva nós temos em vários outros setores do direito civil, e até no processo civil, em alguns dispositivos isolados, talvez como a litigância de má-fé. Mas no direito civil, onde não entrou uma sanção punitiva para a responsabilidade extracontratual, porque para a responsabilidade contratual existe na cláusula penal, eventualmente, nas arras, eventualmente, entra o dano moral coletivo para essas situações. Então, eu acho ele extremamente relevante. Eu te agradeço pela pergunta, Fred. E se fica à vontade, se tiver alguma consideração sobre isso. Oh, maravilha. Eu agrego a esse ponto um ponto curioso, assim, que pelo menos eu aqui do lado do processo a gente percebe isso. Existe uma previsão no CDC, artigo 100 do CDC, parágrafo único, que prevê aquilo que em inglês se chama fluid recovery e que em português ficou uma tradução meio que ao pé da letra. Reparação fluida. Esse nome foi um nome que acabou pegando, que é mais ou menos o seguinte: se o réu é condenado numa ação civil pública para pagar indenização às vítimas, portanto, individuais homogêneos, uma ação civil pública para individuais homogêneos, aí o réu é condenado, você vai ter que indenizar todas as vítimas do acidente que você causou. É uma condenação bem genérica. E aí se passa um ano sem que essas vítimas se habilitem para poder pegar as suas partes as suas indenizações individuais. Portanto, houve uma condenação para indenizar as vítimas, mas as vítimas não vieram.
Então, a coisa não funcionou para poder o causador do dano indenizar. Aí diz o artigo 100, parágrafo do CDC. O Ministério Público pode pedir que a condenação para pagar as vítimas se transforme num valor global a ser revertido para um fundo de direitos difusos. Ou seja, aquilo que era indenização individual para pagar João, Antônio, José, Francisco, como eles não vieram, aquilo vai ser fixado um valor arbitrado pelo juiz, uma coisa arbitrada, um valor que possa vir a corresponder a uma indenização dessas vítimas ainda não identificadas. E esse valor vai para um fundo de direitos difusos, não é para os indivíduos. Eu defendo que essa é uma previsão expressa de indenização punitiva. Eu defendo que isso é uma indenização, porque o juiz, perceba, ele vai fixar uma indenização sem vítima. Porque as vítimas não se identificaram, mas houve uma condenação. As vítimas não se habilitaram, quero dizer. As vítimas não se habilitaram, mas houve uma condenação, porque havia vítimas, mas elas não se habilitaram. O juiz fixa um valor global que vai para um fundo. Eu acho que isso é um caminho interessante para os estudiosos da indenização punitiva, e Salomão Rezedá está aqui, que escreveu sobre o assunto. Talvez seja um caminho interessante para a gente poder refletir, né, sobre isso. Eu não sou especialista, eu estou levantando a questão aqui para você que é especialista. E eu coloco esse exemplo também do Fluid Recovery, ele é muito interessante, Fred. Poxa, você lembrou muito bem. E ele é um caminho que é defensável, bem defensável, porque existe, como você bem disse, essa previsão legal do 100 do CDC. Não é uma aventura. Não é aquela pergunta que muitos juízes dos juizados especiais cíveis fazem assim para mim, Nelson. Eu, como juiz do juizado especial, estou acostumado a ver aquela companhia aérea toda hora trazer overbooking. Eu posso chegar lá e fixar uma pena civil, uma sanção punitiva? Eu falo, não tem essa previsão legal. Não existe, a gente tem que esperar. E aí, Fred, o que muitos magistrados fazem, a meu ver, equivocadamente? Eles pesam no dano moral. Isso é uma outra discussão. Meteu peso no dano moral, coloca um dano moral lá em cima com essa finalidade punitiva. Só que, a meu ver, isso é uma mistura indevida entre a função compensatória da responsabilidade civil e a função punitiva. Isso, sob o aspecto processual, traz insegurança jurídica, porque a outra parte vai falar, eu estou sendo condenada pelo quê? Pelo aspecto compensatório do dano ou pelo aspecto punitivo da minha conduta? O que esse juiz está julgando aí? Não há previsão legal para tanto. Então, isso cria uma instabilidade. Então, enquanto não existe uma previsão legal, saídas como essa do dano moral coletivo, que inclusive o Chile tem agora o dano moral coletivo, eles estão procurando os brasileiros para dizer, opa, explica para a gente o que é esse dano moral coletivo que entrou na lei chilena, o que é o Fluid Recovery, então é muito legal. Ou seja, Fred, eu só posso te agradecer aqui por tudo isso, e eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, e você vai ser professor do nosso pós de responsabilidade civil, que eu acho que o grande diferencial dela é que ela é 100% síncrona, todas as aulas são ao vivo, então toda semana que tiver aula, eu dou aula inicial. Então, por exemplo, esse nosso tema de hoje, dano moral. A primeira aula é a minha, para dar visão geral. Aí entram outros 4 professores que são os especialistas da matéria no Brasil, aquela pessoa que escreveu o livro do dano estético, aquela pessoa que escreveu o livro do dano existencial, aquela pessoa que trata das formas de reparação do dano moral, como seu amigo, o juiz na Bahia, o Cícero Dantas, que escreve sobre as formas de reparação alternativa, para falar sobre esses temas. Moral da história. Nessa pós, Fred, não vai ter aula requentada. É o que está acontecendo. É a aula do professor, tem um debate com ele, tem as perguntas. Isso é muito importante. Então, tem uma visão macro de cada um desses temas, com os professores que escreveram sobre essas matérias. Por isso que eu penso e eu tenho a certeza que o projeto dessa pós-graduação de responsabilidade civil ele é único. E mais, Fred, é a única pós do Brasil 100% responsabilidade civil. Acaba aquela história, e você falou isso bem, para quem está nos ouvindo é importante,
da responsabilidade civil ser uma camada do bolo, ser um detalhezinho. Ah, obrigações e responsabilidade civil. Aí 80% obrigações e umas aulinhas de responsabilidade civil. Contratos e responsabilidade civil. Dá aquelas aulinhas no canto, laterais, periféricas. Não, ela é 100% responsabilidade civil. Então, pela primeira vez, aquele aluno que passou em branco com a responsabilidade civil na faculdade, que não viu aquilo porque era uma disciplina eletiva, que pecado. O advogado que não teve contato com a responsabilidade civil, ele vai conhecer responsabilidade civil como poucos. Isso que é importante. Ele vai ter uma parte da disciplina, que é a parte geral da responsabilidade. O que é essa parte geral? É aquilo que você falou, Fred. Opa, quais são os pressupostos da responsabilidade civil? O que é essa esfinge chamada nexo causal? O que é o ilícito, o dano? Quais são essas funções da responsabilidade civil? Como é que a gente trabalha a função punitiva, a função preventiva da responsabilidade civil? E depois a segunda parte, que é a parte especial, que é a responsabilidade civil em espécie, que é a vida da gente. O que é responsabilidade civil no direito consumidor? Responsabilidade civil ambiental, responsabilidade civil bancária, a responsabilidade civil dos advogados, dos médicos. É um mundo que tem que ser desvendado. Eu brinco, Fred, que é um oceano azul que ninguém entrou ainda até agora. São inúmeras oportunidades de carreira que podem surgir para um sujeito que vai advogar nessa área, que poucos advogam com habilidade, para alguém que vai trabalhar amanhã como mediador, como um árbitro, em uma compliance. São enormes oportunidades de carreira que surgem. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso, na sua experiência processual, também vale. Eu só sou ouvidos, Fred. Aquilo que eu disse, né? Não há atuação jurídica, não há operação jurídica na Defensoria Pública, na magistratura, no Ministério Público, na advocacia. Não há. Na qual você não passe inúmeras vezes por questões relacionadas à responsabilidade civil. Que dos temas do direito civil, eu falo pela minha visão, né? Muita gente coloca assim, o tema que mais muda no direito civil é família. Muita gente fala isso. Na minha visão, pelo menos do direito civil, que eu aprendi na faculdade, e eu me formei em 97.2, do que eu aprendi para hoje, o que mais mudou para mim foi a responsabilidade civil. O que mais evoluiu, a gente tinha uma doutrina de responsabilidade civil, que era uma doutrina, digamos assim, da pragmática da responsabilidade civil. Então, era um compilado de julgados, as pessoas examinavam a jurisprudência da responsabilidade civil. Para uma teoria da responsabilidade civil que se desenvolveu no Brasil nos últimos 25 anos, não é brincadeira. Os principais civilistas brasileiros, nos quais você está incluído, se dedicaram sobre o assunto. Os principais, todos eles, de alguma maneira, escreveram textos e trabalhos relevantes sobre o assunto. Então, eu preciso disso todo momento. Essa sua pós é uma pós, repito, que eu queria ter feito no início da minha vida profissional para melhorar a minha advocacia. E imaginar que eu vou fazer uma pós com aulas ao vivo com você todas as semanas na sala de aula e mais os seus 80 convidados de altíssimo nível. Existe o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil. E esse Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil é presidido por esse rapaz aí. Ou seja, ele conecta todo mundo que estuda responsabilidade civil no Brasil e coloca para dar aula nessa pós. Então, eu acho um produto de excelência. Espero que as pessoas se interessem e aproveitem esse cupom de hoje e se matriculem na sua pós com desconto. É isso mesmo, Fred. Obrigado. E tem uma coisa também importantíssima que não é o Nelson que diz, nem é o Fred Dier. Vai nos dados do CNJ. Quase tudo que é demanda na justiça civil, majoritária, esmagadoramente, é responsabilidade civil. O advogado que está no dia a dia, ele só enfrenta demandas de responsabilidade civil. E sabe por que isso? Porque a responsabilidade civil é o repositório de todo fracasso do direito. Todas as patologias que acontecem. E não é só no direito das obrigações, não, e no direitos reais, no direito de família, não.
todas as patologias que acontecem no direito de uma forma geral, elas escoam na responsabilidade civil de qualquer forma. Então, daí a importância tanto teórica como prática do curso. E como o Fred disse, eu quero reforçar que o certificado vai ser enviado para todos que confirmarem a presença na live. E como é que a presença é confirmada? Me corrija se eu estiver errado, Fred. Respondendo a pesquisa de satisfação que será disponibilizada aí no final da live. E aí, então, a gente vai liberar o cupom de 30%, que é exclusivo aos participantes da live, não é isso? Que é o cupom LIVE RESP Civil, cupom LIVE RESP Civil, está escrito aí, passou na tela, que é válido até 12 de março ou até atingir o limite de 10 cupons utilizados. Aí, vocês estão vendo esse cupom novamente e vocês têm essa noção agora. E uma coisa aqui, Fred, só para a gente terminar, é que o pessoal está comentando, eu agradeço a vocês, a Rejane Neiva falando que a aula foi muito legal, a Sabrina Abreu, a Bruna Cabral, a Kátia Moraes, a Aldilúcia, a Rose, sabe? A gente só pode agradecer a vocês, porque é claro que ajuda muito quando tem um cara que nem o Fred, que para mim ele é ali um projeto existencial, é uma pessoa que eu admiro muito, então é um prazer enorme de estar com um cara desses. E muitas outras lives eu poderia fazer com o Fred. Muitas outras coisas, assuntos diferentes. Talvez eu não tivesse a capacidade dele de entrar numa live de processo civil para dar palpite. Mas se amanhã ele quiser fazer live comigo de qualquer outro assunto dentro da responsabilidade civil ou dentro do direito civil, vai ser um prazer. Não é, Fred? Fica à vontade aí. Valeu, meu querido. Foi um prazer imenso. Vou pegar essa live, vou botar no meu canal do YouTube também, para divulgar para o pessoal que me segue no YouTube. E vou tentar jogar isso também no Instagram. Vamos divulgar isso aí. Eu quero muito que essa pós engrene, porque eu acho que é um produto, uma forma de qualificar os operadores incrível. Incrível. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Eu agradeço a cada um de vocês. E vamos encerrar. Eu acho que não tem mais nada aqui, né, Fred? Tudo foi dito, né? Então, é só dizer uma boa noite. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom, se cuidem. Valeu, Fred. Até a próxima.